Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui, novamente falando da disciplina de princípios de fenômeno de transportes, e a gente vai estar entrando agora então na nossa unidade 8, tá? Ela é uma unidade mais conceitual, tá? A gente tem ali a questão de alguns cálculos para a gente estar aprendendo, né? Que é sempre bom ver a questão de aplicar, calcular, né? Trabalhar esse tipo de competência. Porém, né, ela tem mais o aspecto então ali de compreensão, né, porque ela vai fundamentar essas próximas unidades, na qual a gente vai, né, explorar a transferência de calor, né, e os mecanismos de transferência de calor. Tá? Então ela tem esse aspecto mais conceitual. Então nessa unidade a gente vai estar abordando a questão de calor, energia interna e trabalho. Tá? Então vamos lá. O que é o calor, tá, pessoal? Então a gente tem que trabalhar com essa compreensão. O calor, ele é um tipo de energia, tá? Mas qual tipo de energia? Tá? É uma energia em trânsito, tá? Ou seja, uma energia que está sendo transferida de um corpo para outro, tá? E qual é a forma que ocorre essa transferência desse calor? Né? Por qual mecanismo? Né? Então nós temos três mecanismos, né? Condução, convecção, radiação ou irradiação, certo? Então os corpos transferem, né? Essa energia ela transita entre um corpo para outro, tá? Mas por uma definição que nós temos, tá? Então essa energia em trânsito, né? Essa energia térmica, ela flui espontaneamente. O que quer dizer espontaneamente? De forma natural, né? Sem a necessidade ou a imposição de algo. Tá? Então ela flui espontaneamente de um corpo que possui um maior potencial térmico, né? Que no caso é de maior temperatura, por um corpo de menor potencial térmico, um corpo então de menor temperatura. Então, ocorrendo a diferença entre duas temperaturas, o corpo de maior temperatura vai ceder energia térmica para o corpo de menor temperatura. Tá? Isso de forma espontânea. Tá? Aí vocês normalmente perguntam, mas e a geladeira, professor? A geladeira você tem o processo inverso, né? Você tira calor do meio de menor temperatura. Mas isso é uma transferência de calor forçada, uma convecção ali forçada. Você está forçando essa troca. E para isso você precisa injetar energia para que aconteça isso. Né? Você precisa fornecer energia para que ocorra o processo contrário. Então não é espontâneo. Tá? Então, de forma espontânea, sempre do corpo de maior temperatura para o menor temperatura. Lembrando que a temperatura está associada então ao nível de agitação molecular, a gente vai ver isso na próxima unidade, mas quanto maior a temperatura, maior a energia que um corpo vai ter basicamente, então tem um potencial energético maior interno. Tá? Então ocorreu essa diferença, vai ocorrer o trânsito dessa energia. Tá? Isso é chamado, tá, pessoal, de lei zero da termodinâmica. Tá? Essa relação que eu acabei de falar para vocês. Então, temos um diferencial de temperatura, né? Então que a diferença não seja zero, né? Um diferencial não nulo de temperatura, vai ocorrer a transferência, vai ocorrer fluxo de energia entre esses dois corpos. E como que vai funcionar essa transferência? Né? Essa transferência ela vai acontecer até que os corpos sejam distanciados, né, ao infinito, digamos, uma distância muito grande entre eles, para que eles não possam interagir entre si, tá? Ou até que o equilíbrio térmico seja estabelecido. Então, o que é o equilíbrio térmico? Temperaturas iguais. Tá? Então, quando nós temos, né, um caso na qual a temperatura dos dois corpos são iguais, vamos colocar aqui para vocês, tá? Vamos anotar essa informação, tá? Pode ser em vermelho mesmo. Tá? Então o equilíbrio térmico ele acontece exatamente quando a temperatura do corpo 1 ela se torna igual à temperatura do corpo 2. Tá? Temperaturas iguais, equilíbrio térmico ele é estabelecido. Daí o processo de transferência de calor é interrompido, né? Não transmite, não se transfere mais energia de um corpo para o outro, cessa-se. Né? Normalmente por tendência, né? Se um regime não é permanente, depois a gente vai ver isso,
a tendência é que o corpo de maior temperatura, a temperatura dele decaia, enquanto que a temperatura do segundo corpo ela aumente até que esse equilíbrio seja estabelecido, tá? Bom, um fato curioso, tá, que nós temos aqui, que é interessante trazer para vocês, é que no início do estudo da termodinâmica, tá, no início desse estudo, tá, o calor ele era compreendido como um fluido, tá, exatamente por ter esse mecanismo de transporte. Tá? Só que ele era considerado um fluido sem massa e o nome dele era dado como calórico. Tá? Tanto que vocês podem já ter estudado, né, que a unidade de calor ela era vista como caloria, né, ou ela é vista como caloria em muitos casos. Né? Então a caloria, né, ela representa para nós o quanto de calor, tá, a quantidade de calor necessária para você elevar 1 grama de água, ou elevar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius, né? Ou seja, uma variação de 1 grau Celsius. Então, 1 caloria consegue elevar, né, 1 grau Celsius, 1 grama de água. Tá? Então, sai-se dessa relação. Porém, no sistema internacional, a gente trabalha a energia, já que hoje o calor é visto como uma energia térmica, né? Com o conceito de Joule. Né? Então, os experimentos de Joule comprovam ali que na questão de transferência de calor, né, ela trabalha na mesma forma da unidade de trabalho. Né? Então, trabalho, energia. Tá? Então elas devem ser quantificadas da mesma forma. Então nós temos uma relação que uma caloria ela corresponde aproximadamente a 4,186 joules de energia. Tá? Então um fato curioso que a gente precisa saber aí sobre o conceito de calor. Tá? Para o vídeo não ficar muito grande, a gente vai então no próximo tratar o conceito de trabalho, tá? E depois o conceito de energia interna, tá? Grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Fui!